A bancada ruralista tem engrossado o coro de críticas contra as mudanças do decreto de armas. Vamos conversar agora com a Yasmin Costa, porque ela tem informações lá em Brasília, porque o assunto deve ser bastante discutido, inclusive pelos parlamentares após o recesso, que termina essa semana. Na próxima semana a gente deve ter parlamentares já de volta a Brasília. Yasmin, seja bem-vinda. Boa tarde. Oi, Pioto, boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Assunto esse que vai ser realmente muito discutido aqui dentro do Congresso Nacional, já que tem muitos parlamentares de oposição, pelo menos 5 projetos de decreto legislativo foram apresentados para assustar esse decreto do presidente Lula, que traz ali mudanças na questão do armamento aqui no país. E trago, inclusive, uma informação a mais, uma informação de hoje. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele foi entrevistado hoje no Bom Dia Ministro, que é um programa da própria EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, e lá ele foi questionado sobre essa questão envolvendo a nova política de armas do Brasil. Ele foi questionado principalmente sobre uma fala do presidente Lula de ontem, numa conversa que ele teve ontem naquela tradicional live que ele faz agora todas as semanas, que Lula ontem disse que é preciso fechar quase todos os clubes de tiro que não tenham ligação com as forças policiais. E o que Flávio Dino disse hoje? Ele reforçou que essa determinação do presidente Lula vai sim ser cumprida. Flávio Dino disse que muitos desses clubes de tiro, eles cresceram ao longo dos anos sem a fiscalização devida e que agora isso não vai ocorrer. Eles vão trabalhar para que consigam fiscalizar esses clubes e que a questão do ponto principal efetivamente vai ser essa fiscalização, e aqueles que não estiverem de acordo com as novas regras desse decreto das armas efetivamente serão fechadas. Pioto, a gente separou um trechinho dessa fala do ministro da Justiça hoje cedo a respeito desse tema. Vamos ouvir. Tem muita gente reclamando, eu lamento, porque são pessoas que fazem um discurso falso de defesa da liberdade. Existe liberdade de matar? Existe liberdade para cometer crime? Existe liberdade para fraudar, para desviar arma para quadrilha? Não, que liberdade é essa? Pois é, Pioto, essa fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, inclusive já começa a repercutir. Há pouco a gente conversando com alguns parlamentares, inclusive o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Sanderson, disse que essas falas efetivamente são falas que trazem uma espécie de... é mais um ato de revanche, de vingança, tomado de ideologia, de ódio de quem não tem um ato de governo. Palavras do deputado Sanderson há pouco, antes mesmo de eu entrar aqui, você me chamar para trazer esse assunto. E como eu disse, esse tema realmente vai ser debatido aqui dentro do Congresso Nacional, porque tem parlamentar avaliando que um decreto presidencial não poderia tratar de um assunto como esse. O presidente da República, na avaliação de parlamentares, principalmente da oposição, está tentando legislar através de decretos. E aí tem decreto querendo derrubar, tem projeto de decreto legislativo, melhor dizendo, querendo derrubar o decreto de armas como um todo, e tem projeto também querendo derrubar partes específicas, como é o caso do projeto de decreto legislativo apresentado pelo deputado Alberto Fraga. O que ele quer? Ele quer derrubar 2 pontos específicos, 2 artigos que trazem a questão envolvendo a restrição de armas, o uso restrito de armas que passam a ser restritas efetivamente para as forças de segurança. Ele avalia que isso pode trazer prejuízos, principalmente para os comerciantes, os CACs, os clubes de tiro, e na avaliação dele é preciso ter cautela, é preciso botar o pé no chão e pensar a melhor estratégia. A gente também tem uma fala do deputado Alberto Fraga. Vamos ouvir. Eu estou muito preocupada com os lojistas, estou muito preocupada com os CACs, que dentro de um ano poderá não conseguir renovar os CRAFs e vão acabar ficando sem armas. Pois bem, não sou contra o PDL que está em andamento. Não assinei porque, se você assinar, você passa a ser coautor. E o coautor não pode ser relator. E o relator dessa matéria tem que ser alguém que conheça o assunto.
Quando ele fala aí, Piotr, que ele não é contra o PDL, é um outro PDL, além do que ele apresentou. Esse outro foi assinado por pelo menos 50 parlamentares que pede a derrubada integral do texto do decreto presidencial, dizendo que ele infringe uma série de regras, extrapola o poder regulamentar do Executivo e também é contrário à questão armamentista, que é uma coisa que muitos parlamentares dizem que a gente já teve uma consulta popular, a população já avaliou, já se posicionou através sobre esse ponto e o Executivo não poderia legislar sobre isso, porque isso é uma prerrogativa aqui dentro do Congresso Nacional. Mas, em suma, é como você disse, né, Piotr? Semana que vem os parlamentares voltam aqui para o Congresso Nacional e, claro, esse assunto deve render aqui, porque ou muita articulação está sendo feita para derrubar ou parte ou todo esse decreto presidencial que reformula a questão das armas aqui no país. A gente vai seguir acompanhando mais intensificamente, mais de perto na semana que vem para ver como é que vai ficar o andamento desses projetos que querem sustar o decreto presidencial. Volto com você. Muito obrigado. Yasmin Costa nos trouxe em detalhes como está essa situação. Ela falou do PDL, é exatamente o projeto de decreto legislativo para derrubar esse decreto do Executivo, né? Aliás, a gente daqui a pouco vai conversar com o deputado Paulo Birinski, ele é deputado federal pelo PL de São Paulo, autor, inclusive, de um desses PDLs, né? Mas, Nilson, antes da gente seguir aqui, vamos só reproduzir novamente esse trecho aí em que o ministro Flávio Dino da Justiça concedeu essa entrevista à EBC? Tem muita gente reclamando, eu lamento, porque são pessoas que fazem um discurso falso de defesa da liberdade. Existe liberdade de matar? Existe liberdade para cometer crime? Existe liberdade para fraudar, para desviar arma para quadrilha? Não, que liberdade é essa? Ministro Flávio Dino, existe liberdade para ser morto pelo crime organizado que tem acesso a armas e a gente não vê ações do governo para combater justamente esse crime? Existe liberdade para gangues e crime organizado terem armamento que afrontam inclusive as polícias, dificultam o acesso e o trabalho institucional das polícias nessas regiões que são tomadas como um estado paralelo? Aliás, um outro assunto que também é bastante correlato à legislação, à legalidade, que o senhor conhece bem. Existe liberdade para prender pessoas e não dar a elas e aos advogados delas o direito de defesa, sagrado direito de defesa do devido processo legal, ministro? Não é uma questão tão simplória quanto o senhor, de alguma forma, deixa colocado aí. Claro que não tem liberdade para matar. E até porque se alguém achar que tem que matar, vai responder por crime. Responde por homicídio numa legislação que já existe. Qualquer excesso que se for cometido, o senhor conhece muito bem, o senhor é um jurista. Qualquer excesso que for cometido tem legislação, e a legislação brasileira é duríssima. Claro que não tem liberdade para matar. O que as pessoas estão reivindicando é o direito à defesa. Pode-se discutir a forma, pode-se discutir se há excessos ou não na forma como foi liberado o armamento para as pessoas, pode-se discutir se há excessos agora do governo, nesse decreto presidencial que quer simplesmente quase que acabar com essa liberdade. Isso chama-se democracia, isso chama-se direito ao livre debate, isso chama-se liberdade de expressão. Tudo isso está na Constituição da República Federativa do Brasil. E se a gente cercear esse debate, se, por exemplo, continuasse governando por decreto, a gente elimina o Congresso Nacional, que este sim é representante da população. Vamos lá. Aula de Constituição Básica, que obviamente não pretendo ensinar o senhor. Mas, enfim, é simplesmente retórico, tá? Vamos lá, muito claro, de forma muito clara. O Executivo governa, o Legislativo legisla, o Judiciário julga de acordo com as leis do Legislativo. Claro que falei uma obviedade, todos nós sabemos disso, é só uma questão retórica, né? É um argumento retórico. E a gente está discutindo nesse país a invasão de um poder sobre o outro. O não respeito às prerrogativas de um poder, porque o outro está invadindo essas prerrogativas. É esse tipo de coisa que não tem liberdade para isso. Não pode existir essa liberdade. Tem que existir, sim, o respeito incondicional à Constituição, que foi feita por representantes diretamente eleitos pelo povo. Lá, a Constituição do Dr. Ulisses Guimarães. Esta que nós chamamos, sim, pelo nome oficial, Constituição da República Federativa do Brasil.